Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Bodo aqui. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a falar a respeito do uso consciente da energia elétrica, ok? Só que antes de a gente aprofundar nesse uso consciente da energia elétrica, a gente ainda vai precisar ver alguns aspectos, tá, a respeito do consumo da energia elétrica. O primeiro ponto é uma situação que eu não havia trabalhado com vocês na aula anterior, ok? Que está representado no problema embaixo, em que você tem a seguinte situação. Determine o consumo de energia de uma lavadora de roupas ao final de um mês. E aí você considera que ela é ligada durante 3 horas por semana, tá? E que sua potência é de 1000 watts. Aí eu peço a vocês que tentem resolver essa questão primeiro, pausem o vídeo, tá? E aí em seguida a gente parte para a explicação e vocês comparam com o que vocês fizeram com o que eu vou estar explicando para vocês a seguir. Bom, por padrão, o primeiro passo a gente vai separar as informações da questão, certo? Em que a gente tem a potência da lavadora é de 1000 watts, tá? Só que normalmente a gente trabalha com tempo por dia, ou seja, hora por dia e dia por mês. Só que nessa situação da questão você tem que a lavadora é ligada em horas por semana, tá? E nesse caso a gente não vai tratar para avaliar o consumo mensal de dias por mês. Porque se a informação do tempo que está sendo dada é em horas por semana, a gente vai passar a trabalhar em semanas por mês, certo? E é assim, como normalmente o nosso mês comercial, como a gente viu anteriormente, ele tem 30 dias, a gente estipula que o número de semanas que você vai ter em um mês de 30 dias são 4 semanas, tá? Então a situação fica o seguinte: o nosso tempo ele vai ser determinado por semanas, então fica 3 horas semanais, ok? E o período do mês ele passa a ser 4 semanas por mês, ok? Toda vez que a questão de falar de tempo em semanas, você vai ter que fazer essa conversão. Você vai ter ciência de que vai ser horas por semana, tá? E de que o total do consumo no mês vai ser em semanas por mês, conforme vocês estão observando aqui, tá? Nessa situação. E aí, feita essa transformação, feita essa associação, é só fazer substituição na fórmula como vocês já estão acostumados. Ou seja, você vai substituir lá na fórmula a potência do aparelho, 1000 watts, tá? A hora de uso por semana, que anteriormente estava por dia, mas nesse caso, nessa situação, é por semana, que vão ser 3 horas semanais, certo? E as semanas de uso por mês, que anteriormente era dias de uso por mês, mas para essa situação a gente coloca em semanas, então são 4 semanas, certo? Aí depois disso é só multiplicar 1000 por 3 por 4, certo? Que o resultado é 12.000 dividido por 1000. E o resultado disso aí você vai ter 12 kWh por mês. Lembrando sempre de, ao final do resultado, colocar a unidade de medida, beleza? Então a gente estabeleceu o consumo de energia de um aparelho que ele é ligado semanalmente e não diariamente, como a gente tinha visto anteriormente. Tranquilo? Caso alguém não tenha entendido, por favor, envie um e-mail para poder ouvir qual foi o ponto da dúvida de vocês, tentar esclarecer. Se por acaso muita gente tiver tido dúvida em relação a essa conversão que eu fiz com vocês, eu posso estar fazendo na próxima aula mais uma questão relacionada a isso aí, tá? Agora observe a seguinte situação. Imagine que uma residência tenha consumido 337 kWh de energia elétrica em um certo mês. Preocupado com o alto valor da conta, o morador dessa casa verificou a potência nominal dos aparelhos que mais consumiam energia. A partir disso aí, ele calculou o consumo em kWh de cada aparelho e montou a tabela abaixo aí para vocês, tá? Dá um zoom para quem quiser dar uma olhadinha depois. E aí, após montar a tabela, ele quis saber em porcentagem a representatividade de cada aparelho no total da conta de energia elétrica. Ou seja, ele quer saber qual é a importância no custo total que ele vai ter na conta de energia dele em relação a cada aparelho, certo?
seja para isso, a partir daí ele diminuir o gasto, ou seja para ele ter alguma solução, tá, para diminuir o gasto dele com relação à energia elétrica dentro de casa. Como é que ele vai estabelecer a porcentagem de consumo de cada um desses aparelhos? De que maneira ele vai estar fazendo isso? Bom, para poder realizar esse cálculo de porcentagem, a gente vai utilizar um cálculo baseado na regra de 3 simples, ok? Caso vocês não se recordem, regra de 3 simples a gente vai utilizar para resolver situações em que a gente tem 4 valores, tá, de unidades de medidas conversíveis, em que você conhece 3 valores e quer encontrar esse outro quarto. Já vou demonstrar na prática isso aí, tá? Quais são os passos para a gente realizar uma regra de 3? Primeiro a gente constrói uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas, tá? E mantendo na mesma linha, tá, as grandezas de espécies diferentes em correspondência, ok? E aí, o segundo passo, a gente monta a proporção para resolver a equação. Se você ficou confuso, relaxe, vamos na prática, ok? Vamos pegar o exemplo que eu tirei da tabela lá no quadro que o rapaz tinha montado. Foi o chuveiro elétrico, o equipamento escolhido, ok? Em que ele tem um consumo mensal de 165 kWh. E o consumo total dessa residência, como a gente já tinha visto anteriormente, é de 337 kWh, ok? E aí, como é que a gente vai organizar a nossa tabela? Agrupando grandezas e em suas respectivas ordens, tá? Para quem não lembra, grandeza ela é uma unidade de medida, tá? Para avaliar, para metrificar, tá, uma determinada situação. Por exemplo, a grandeza que a gente está trabalhando aqui é porcentagem e consumo de energia em kWh. Então, a gente vai montar nossa tabela, botar de um lado consumo de energia, do outro lado a porcentagem, conforme vocês estão vendo aí, certo? E aí o que você vai ter? Você vai botar em uma coluna, você vai colocar em uma coluna, uma embaixo da outra, tá? 337 kWh, que é o consumo de energia total, e 165, que foi o consumo desse aparelho individual, ok? E aí, como porcentagem, o que você vai fazer? O total consumido, ele vai ser sempre equivalente a 100%, certo? Porque vai ser o seu gasto total. Nesse caso, a porcentagem 100%, ela representa o gasto total de energia. E aí, o que você vai fazer em seguida? Você vai colocar X para representar o valor de porcentagem desse aparelho, que você não sabe qual ainda, mas que você quer descobrir. E aí, então, você estabeleceu essa relação de correspondência, certo? Então, kWh embaixo de kWh, porcentagem embaixo de porcentagem, certo? E as grandezas que são proporcionais uma do lado da outra, ou seja, 337 kWh representa o total de consumo, o 100%, tá? E o 165 kWh, ele representa um valor X de porcentagem, que é o que a gente vai estar descobrindo agora, ok? Para você que for mais hábil, você pode montar a sua regra de 3 já dessa forma, sem precisar desenhar os quadradinhos. Porém, se você sentir dificuldade, faça esse quadradinho aqui conforme eu estou mostrando a vocês, ok? Que ele vai facilitar muito a vida e vai evitar que vocês errem. Então, reforçando, isso aqui é uma equivalência disso aqui. Ó, observe, 337 kWh sobre 165 kWh, 100% sobre 0%. E aí você bota uma setinha do lado para estabelecer essa equivalência, tá? De proporção dos valores. E aí, montada a nossa proporção de valores, que é isso aqui, que é isso aqui, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma substituição para poder resolver essa situação. Ou seja, a gente vai transformar isso em uma mini equação. Então, você vai fazer o quê? Vai transformar esse 37 e esse 165 em uma fração. Então, fica 337 sobre 165, que vai ser igual a
100 sobre x. Basicamente, o que eu fiz foi remover essa identificação das unidades de medidas, ok? E transformar quem estava em cima e quem estava embaixo em fração, respectivamente, tá? E aí com isso, você tem isso aqui, essa situação aqui. Uma coisa importante, as setinhas que eu estava mostrando a vocês anteriormente, para dar uma equivalência, para dar ideia de proporção de uma coisa para outra, a gente vai substituir isso por uma igualdade, tá? E aí então você estabeleceu a sua equação de proporção. E aí como é que você vai estar executando isso aí? Então basicamente você faz a multiplicação de x com 337, tá? Que vai ser 337x, que vai ser igual a 165 vezes 100. Nessa situação aqui, certo? A gente tirou da fração. E aí você multiplica 165 por 100, o resultado vai ser 16.500, certo? Então, 337x vai ser igual a 16.500, certo? E aí o que você faz para poder descobrir o que é x? Você pega o 337 que está multiplicando aqui e bota para o outro lado da igualdade. Quando você faz essa movimentação da igualdade, quem está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo, certo? E aí o que você tem é 16.500 dividido por 337, certo? Quando você divide um pelo outro, o resultado é 48,9%. O que é que isso significa? Que a lavadora ela consome 48,9%, tá? Do consumo daquela casa. E perdão, não é lavadora não, é chuveiro elétrico. Perdão. O chuveiro elétrico, ele consome, tá? 48% do valor total, do consumo total daquela casa. Ou seja, ele consome muito, ele consome quase metade, tá? Da energia que é utilizada naquela casa. Aí eu vou pedir para vocês agora fazerem o seguinte. Olhando para essa tabela, estabeleçam a porcentagem, tá? De consumo de cada um desses equipamentos aqui listados, ok? Conforme eu lhe mostrei anteriormente, tá? Aí dê uma pausa no vídeo, porque nos próximos minutos eu vou estar mostrando a vocês o resultado. E aí compare os seus resultados com o que está apresentado na tabela. Se teve alguma divergência, manda um e-mail para mim, por favor, para poder eu saber qual foi a sua dúvida. E aí eu conseguir esclarecer melhor a situação, ok? Bom, tá aí a resposta para vocês, tá? Da porcentagem de energia de cada aparelho. E aí o que a gente pode observar é que o chuveiro é quem mais consome energia elétrica. Ele consome 48%, quase 50% da energia elétrica. Um detalhe importante é que, se você pegar essas porcentagens e somar todas elas, o que você vai obter no final é 100%. Assim como se você somar o consumo mensal de cada aparelho, você vai ter o consumo total que vai ter 337 kWh, ok? Bom, gente, a aula de hoje foi até aí, tá? Eu peço que vocês façam a atividade da página 62 e 63. E tiverem dúvidas, por favor, entre em contato comigo e na próxima aula a gente finaliza essa parte desse conteúdo, ok? Bom estudo para vocês.